Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você.
Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz, e esse é o milagre da entrega. As pessoas, em geral, não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está um passo do desespero e um passo mais longe da iluminação. Uma vez um monge budista me disse: tudo o que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma única frase: tudo o que surge desaparece, isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em um estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende das coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal. Mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo de perdas. A vida flui com facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transforma
nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Você precisa de tempo para a maioria das coisas na vida. É preciso tempo para aprender uma nova atividade, para construir uma casa, para se especializar em alguma profissão, para preparar um chá. Mas o tempo é inútil para a coisa mais valiosa da vida. A única coisa que realmente importa, a realização pessoal. O que significa saber quem você é essencialmente além da superfície do eu, além do nome, do tipo físico, da sua história. Você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro. O único lugar onde você pode se encontrar é no agora. Os que buscam uma dimensão espiritual querem a autorrealização ou a iluminação no futuro. Ser uma pessoa que está em busca significa que você precisa do futuro. Se é nisso que você acredita, isso se torna verdade para você. Precisará de tempo até perceber que não precisa do tempo para ser quem você é. Quando há um domínio completo da criação artística, dos esportes, da dança, do ensino, do aconselhamento, é sinal de que a mente pensante não está mais envolvida, ou no mínimo está em segundo plano. Nessas áreas predominam uma força e uma inteligência que são maiores do que você e, ao mesmo tempo, fazem parte de você. Não existe mais um processo de decisão. As ações corretas acontecem espontaneamente e não é você quem as faz. Ter o domínio completo da vida é o contrário de controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência maior. É ela quem age, fala e faz o que é necessário. Enfrentar uma situação de perigo pode causar uma interrupção temporária da corrente de pensamento e assim nos dá uma percepção do que é estar presente, alerta e atento. A verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. Nenhum pensamento pode conter toda a verdade. No máximo, pode apontar para a verdade dizendo, por exemplo, todas as coisas são intrinsecamente uma só. Essa é uma indicação, não uma explicação. Compreender essas palavras é sentir profundamente, dentro de si mesmo, a verdade para a qual elas apontam. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, onde viveu até os 13 anos. Depois de formar-se pela Universidade de Londres, foi pesquisador e supervisor de pesquisas na Universidade de Cambridge. Aos 29 anos, uma grande mudança espiritual transformou sua antiga identidade e mudou sua vida. Nos anos seguintes, dedicou-se a compreender, aprofundar e integrar essa transformação que marcou o início de uma grande viagem interior. Tolle não está ligado a nenhuma religião ou tradição religiosa. Em seus ensinamentos, ele transmite uma mensagem simples e profunda, com a clareza temporal dos antigos mestres espirituais. Há um caminho para deixar o sofrimento e atingir a paz. Tolle viaja muito, levando seus ensinamentos e sua presença ao mundo todo. Mora em Vancouver, no Canadá, desde 1996. Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Essa sensação poderia ser chamada de alegria, porque alegria é isso,
uma paz vibrante e intensa, e a alegria de saber que seu ser é a própria essência da vida, antes da vida assumir uma forma, e a alegria de ser quem você realmente é. Assim como a água pode assumir a forma sólida, líquida ou gasosa, a consciência pode ser considerada sólida, como matéria física, líquida, como mente e pensamento, ou sem qualquer forma, como consciência pura. A consciência pura é a vida antes de se manifestar, e essa vida olha para o mundo da forma através dos seus olhos, porque a consciência é quem você é. Quando você se vê assim, então se reconhece em todas as coisas. É um estado de total clareza de percepção. Você deixa de ser alguém com um passado que pesa e através do qual todas as experiências são interpretadas. Quando você percebe sem interpretar, pode sentir o que está percebendo. O máximo que podemos dizer, usando palavras, é que há um campo de calma alerta, em que a percepção acontece. Através de você, a consciência sem forma torna-se consciente de si mesma. Quando você diz, eu quero conhecer a mim mesmo, você é o eu, você é o conhecimento, você é a consciência através da qual tudo é conhecido. E que não pode conhecer a si mesmo, porque você é a própria consciência. Não existe nada a ser conhecido além disso. O eu não pode se transformar num objeto de conhecimento, de consciência. O eu é a própria consciência. Assim, você não pode se tornar um objeto para si mesmo. Quando isso acontece, surge a ilusão do eu autocentrado. Porque mentalmente você fez de si mesmo um objeto. Este sou eu, você diz. A partir desta afirmação, você passa a ter uma relação com você mesmo e a contar para os outros e para si mesmo a sua história. Quando você sabe que é consciência, na qual a vida externa acontece, se torna independente do que existe externamente e perde a necessidade de buscar sua identidade nos fatos, nos lugares e nas situações. Em outras palavras, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer perdem a importância, perdem o peso e a gravidade. Sua vida passa a ter outra graça e leveza. O mundo é então visto como uma dança cósmica, a dança da forma, e é só isso. Ao se relacionar com pessoas, você é capaz de perceber em si mesmo sentimentos sutis de superioridade ou inferioridade em relação a elas. Quando isso acontece, é o ego que está se manifestando, porque ele precisa de comparação para se afirmar. A inveja é um subproduto do ego, que se sente diminuído quando algo de bom acontece com alguém. Quando alguém possui mais, sabe mais ou tem mais poder do que ele. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disso funciona, as pessoas procuram fortalecer seu ego, considerando-se mais injustamente tratadas pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Quais são as histórias que você cria para encontrar a sua própria identidade? Quando você se torna amigo do momento presente, quando estabelece uma boa relação com ele, fica sempre à vontade em qualquer situação. Mas quando não se sente à vontade no agora, você leva o desconforto para qualquer lugar onde for. O momento presente é como é. Você consegue deixar que ele seja como é?
A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente, em última análise, ilusória. Passado e futuro são formas de pensamento, abstrações mentais. O passado só pode ser lembrado agora. O que você lembra é um fato que aconteceu no agora e do qual você se lembra agora. O futuro, quando chega, é o agora. Portanto, a única coisa real, a única coisa que sempre existe é o agora. Disse o mestre budista, quando lhe pediram para explicar o sentido mais profundo do budismo: sem o ego não há problema. À primeira vista, o momento presente é apenas um entre os inúmeros momentos da sua vida. Cada dia parece se constituir de milhares de momentos em que ocorrem os mais diversos fatos. Mas se você olhar mais profundamente, irá descobrir que existe apenas um momento. A vida não é sempre este momento? Este exato momento, agora, é a única coisa da qual você jamais conseguirá escapar. O único fator constante em sua vida. Aconteça o que acontecer, e por mais que sua vida mude, uma coisa é certa: é sempre agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratá-lo bem? As pessoas, de um modo geral, se sentem profundamente perturbadas com qualquer coisa que acaba, porque todo fim é uma pequena morte. E por isso que, em muitas culturas, as pessoas preferem se despedir dizendo algo equivalente a até logo, que significa nos vemos depois. Sempre que uma experiência termina, uma mudança de endereço, as férias, os filhos indo embora de casa, você passa por uma pequena morte. A forma que essa experiência tinha na sua consciência desaparece. Muitas vezes isso faz com que você sinta um vazio do qual a maioria das pessoas tenta fugir. Se você aprender a aceitar e até acolher aos pequenos e grandes fins que acontecem em sua vida, pode descobrir que o sentimento de vazio que a princípio causou tanto desconforto se transforma num espaço interno profundamente cheio de paz. Aprendendo a morrer assim, a cada dia, você se abre para a vida. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o nível de consciência dela fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. Ao compreender isso, fica mais fácil perdoar, desenvolver a compaixão e alcançar a paz. O ego não gosta de ouvir isso, porque sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. Quando você acolhe qualquer pessoa que entra no espaço do agora, como um convidado nobre, quando permite que ela seja como é, a pessoa começa a mudar. Para conhecer outro ser humano em sua essência, você não precisa saber nada a respeito do passado ou da história dele. Confundimos o saber a respeito de alguém com um conhecimento mais profundo que não é baseado em conceitos. Saber a respeito e conhecer são coisas totalmente diversas. Uma está ligada à forma, a outra à ausência de forma. Uma age através do pensamento e a outra através da calma e do silêncio. Saber a respeito de alguém ajuda por motivos práticos. Nesse sentido, não podemos prescindir de saber a respeito da pessoa com quem nos relacionamos. Mas quando essa é a única característica de uma relação, ela fica muito limitadora e até destrutiva. Os pensamentos e conceitos criam uma barreira artificial, uma separação entre as pessoas. Suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente.
Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente em todas as relações humanas. Tenho tanta coisa para fazer. Muito bem, mas existe qualidade no que você faz? Falar com clientes, trabalhar no computador, realizar as inúmeras tarefas do seu cotidiano. Você faz tudo isso com a plenitude do seu ser? Quanta entrega ou recusa existe no que você faz? É essa entrega que determina o seu sucesso na vida, não a quantidade de esforço empreendido. O esforço implica estresse, cansaço e necessidade de alcançar um determinado resultado no futuro. Você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? Se isso acontece, você está negando a vida e é impossível chegar a um bom resultado. Se você percebe esse indício, é capaz também de abandonar essa vontade de não fazer e se entregar ao que faz. Fazer uma coisa de cada vez, como um mestre definiu a essência da filosofia Zen, significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo, e um ato de entrega, uma ação poderosa. Como alguém permanece centrado na quietude, quando somos cercados por pedidos para nos envolver mental e emocionalmente com outras pessoas que não estão? Presumo que essa situação aconteça com bastante frequência, já que você está fazendo a pergunta. É muito comum as pessoas se encontrarem nessas situações. Vamos supor, então, que sejam seres humanos, dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou pessoas com quem você trabalha. Essas duas situações são frequentes e muitas vezes você se sente usado. Você quer continuar interagindo com essas pessoas ou precisa interagir com elas, mas está se tornando difícil, pois pode haver toxicidade ou muita inconsciência, onde os egos estão lutando uns contra os outros. Vamos apenas por um momento deixar de lado as manifestações mais extremas dessas situações. Existem situações em que, seja com familiares ou no trabalho, há algumas situações extremas que são tão destrutivas e tóxicas que a única ação saudável e sensata seria se afastar. Portanto, se for uma situação extrema, como estar em um relacionamento em que há violência física ou emocional repetida, ou no trabalho, onde o ambiente e a energia são tão tóxicos e negativos que estão afetando seu bem-estar mental e emocional. Então, é importante considerar a possibilidade de se retirar dessa situação. Você sente o peso disso e a atração dessa negatividade, cheia de egos lutando uns contra os outros. Em certas situações extremas, eu recomendaria que você se afastasse ao invés do caminho que mencionei no início, para deixar isso de lado. Precisamos reconhecer situações extremas envolvendo violência emocional ou física, onde seria necessário assumir a responsabilidade e se retirar daquele lugar. No entanto, muitas situações, e presumo que no seu caso talvez não seja tão extremo, estão relacionadas à inconsciência humana normal, não às formas extremas de inconsciência. Não se trata sempre de conseguir fazer isso, mas a coisa mais importante que você deve considerar é obter uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. Nas situações em questão, o seu estado de consciência é o mais importante. Não importa o que eles estejam falando. Eles podem estar discutindo isso ou aquilo no trabalho,
fofocando ou envolvidos em jogos de ego emocional. Use isso como uma oportunidade para ficar presente. Não é fácil, e você pode precisar intensificar sua presença quando estiver com pessoas inconscientes. Seja quando estiver sozinho em uma sala ou caminhando na natureza, estar presente é fundamental. Não é tão difícil, especialmente quando se trata da natureza, que é propícia à presença. Ficar sozinho em uma sala também é uma oportunidade para descobrir se você realmente gosta disso. O que é ótimo, porque significa que você se sente confortável consigo mesmo. A maioria dos seres humanos ainda se sente muito desconfortável ao ficar sozinho em uma sala. Mas você pode descobrir que realmente gosta disso. Não continuamente, é claro, porque você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Quando está sozinho, pode sentir a presença que você é. Uma presença muito simples, porém poderosa. E há uma quietude adorável lá. No entanto, quando você sai do seu quarto e interage com outras pessoas, pode se perder devido à grande atração gravitacional que a mente exerce. É importante destacar que a mente das outras pessoas tentará atrair sua atenção. Antes de continuar, posso perguntar se, predominantemente, é uma situação familiar ou uma situação de trabalho que você enfrenta? Em resposta à sua pergunta anterior, a situação predominante é mais relacionada à cidade em que estou cercado. A inconsciência da cidade apresenta um desafio diário contínuo, especificamente às quarta-feiras. Isso atinge o pico e se torna muito mais difícil para mim sair da minha cabeça. É bastante barulhento e é possível sentir o campo de energia da cidade. No entanto, aos domingos é muito mais agradável. As quartas, quintas e sextas-feiras são mais desafiadoras nesse aspecto, mas as situações mais intensas envolvem trabalho e família, que ocasionalmente surgem. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quando outras pessoas estão sendo controladas pelo ego, você se sente atraído emocional e mentalmente? Você se torna exatamente como eles? Ou se sente um pouco estranho, observando o que está acontecendo? Você é um participante completo, temporariamente nas interações inconscientes que estão ocorrendo? Seja qual for o drama, você é um participante relutante? Ou talvez você permaneça lá, quase como um estranho, observando o que está acontecendo? Como isso é para você? Eu oscilo. Na maior parte do tempo sou como um estranho que gosta de se envolver. Suspeito que minha sensibilidade à presença e à quietude esteja aumentando, ou a sensibilidade para essa falta em mim está aumentando. Isso responde à sua pergunta? Sim, sim. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre o campo de energia da cidade por um momento, antes de abordarmos sua questão pessoal. Eu não sei se você medita ou pratica alguma forma de meditação formalmente. Com frequência, as pessoas relatam que perturbações ocorrem enquanto estão meditando. De repente, surge um ruído perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar. Era quarta-feira e eles estavam fazendo a jardinagem com sopradores de folhas extremamente barulhentos. Essa é a época do ano com muito barulho de sopradores de folhas. O barulho pode acontecer e eu estava tão tranquilo quando estava sentado lá e de repente isso aconteceu. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente essa situação, porque se tornou uma segunda natureza para mim. Mas muitas vezes
tenho que ensinar às pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essa, especialmente quando estão tentando meditar e isso acontece. Eu sempre digo para incorporar o que quer que surja durante esse tempo de meditação. Tudo o que surgir faz parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação por meio de uma profunda aceitação do que é. Você não resiste. Você pode ser capaz de praticar o mesmo na cidade quando sentiu o campo de energia. Quero dizer, você pode estar caminhando lá, dirigindo ou apenas estando em um apartamento ou escritório e praticar a rendição a essa energia que você sente pode ajudá-lo a transcender essa energia particular, se você não reagir a ela. Ainda assim, ela tem você em suas garras, de certa forma. Pode-se dizer que, quando você reage à energia tóxica, você se torna parte dela sem nem mesmo perceber. A única maneira de se libertar é se render e viver no campo. A única maneira de ir além é através de uma rendição profunda de forma completa. E isso pode ser uma prática espiritual, como eu disse. Exceto nos casos mais extremos, quando a violência de algum tipo ou ordem, ou uma toxicidade extraordinária, obviamente você se remove. Mas ao se render a algo que parece inaceitável, você se torna totalmente bem com isso. De repente, a energia tóxica da cidade não é mais chamada de tóxica. Você pode senti-la e se permitir sentir e dizer: ok, é isso que é. Você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto. Mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um estágio evolutivo específico. E é isso que você pode, então... Eu tive essa percepção muitos anos atrás, quando tive uma mudança de consciência. Naquela época eu morava em Londres e tinha que viajar todas as manhãs para o trabalho no metrô, que é chamado de Tube ou Underground. Lá havia diferentes linhas e uma delas era a linha do Norte. A linha do Norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinham os maiores atrasos e os vagões mais lotados. Nunca se conseguia encontrar um assento e era preciso se espremer. Além disso, havia longos intervalos sem trens. As pessoas a chamavam de linha da miséria. Depois da minha mudança de consciência, eu ainda era o mesmo. Entrava lá e me sentia completamente em paz na linha do Norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Eu sentia uma tranquilidade completa, mas não conseguia entender bem o porquê por muito tempo. Depois eu percebi que, na verdade, não estava mais reclamando de nada. Eu não estava reclamando disso. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia, mas me permitia senti-la. Ao me permitir sentir, houve a transcendência. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.